Estou tão apaixonada pela minha cor de cabelo. Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje decidi trazer uma coisa completamente diferente de tudo o que eu já trouxe aqui para o canal e vai ser um story time. E eu não sou daquele tipo de pessoas que têm sempre histórias mirabolantes para contar. Raramente me acontece assim coisas muito fora do normal e engraçadas ou estranhas, dignas de serem partilhadas, pronto. Mas já há relativamente pouco tempo, acho que foi o ano passado, nem sei se faz um ano, aconteceu-me algo muito estranho. Foi tipo o episódio mais estranho, mais humilhante e mais assustador da minha vida. E pronto, eu não sei de todo se vocês gostam ou se interessam por este tipo de vídeos, portanto, se gostarem ponham um gosto, se não gostarem digam para saber se faço mais ou não, apesar de não ter assim muita coisa para contar, mas pronto, nunca sabe quando é que acontece, não é? Então, vamos lá a esta história. Tudo se passou num singelo dia de inverno, normalíssimo até àquele ponto. Eu estava em casa sozinha a trabalhar no meu escritório e o Ricardo estava no trabalho dele, que por acaso é super pertinho aqui de casa. E pronto, nós tínhamos nos mudado há relativamente pouco tempo e eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Não gosto nada de estar sozinha em casa e de se tocar à campainha e ir abrir. Normalmente fiz sempre não estar ninguém em casa. Mas uma vez que me tinha mudado para aqui e supostamente já era adulta e independente, pronto, eu estava a trabalhar e tocaram a campainha. E eu fui ver naquela televisãozinha do intercomunicador, mas não estava lá a aparecer nada, portanto significava que tinham tocado na campainha do corredor, ou seja, da parte de dentro do edifício, o que é uma coisa que eu não consigo perceber, porque é que as duas campainhas têm o mesmo som. Cá em cima e eu fico a olhar lá para baixo e não há ninguém, entretanto as pessoas estão à espera. Devia ter dois sons diferentes, mas não sei, é só uma ideia. Tocaram na campainha do corredor e eu espreitei pela galaceninha da porta e vi que era assim um rapaz novo, para aí da minha idade ou mais novo até. E o que eu pensei foi, ok, para ele já estar dentro do edifício e para ter mais ou menos a minha idade, é porque provavelmente é um vizinho que precisa de alguma coisa. Foi isso que eu pensei e que não devia ter pensado. Então, armada em Bárbara adulta e independente, o que eu fiz foi abrir a porta. Ai ai. E assim que abri a porta arrependi-me automaticamente, porque afinal não era um rapaz, mas sim dois. E isto não teria problema se eu não tivesse percebido logo que eles não eram meus vizinhos. E eu ainda não conheço todos os meus vizinhos e na altura ainda conhecia menos, portanto eu nunca sei quem é de cá e quem é que não é. Então abri a porta, eram dois rapazes, pai, com 20 anos ou menos, todos muito bem vestidinhos de camisa e um quispezito, muito elegantes, que assim que eu abri a porta, com um sorriso, não é, para ser simpática, um deles tinha assim um sotaque meio venezuelano ou argentino. Ele não era português, mas falava muito bem português, mas tinha aquele sotaque latino, estão a ver? Disse logo, olá, boa tarde, espero não estar a incomodar. Ao que eu respondo, claro que não! Mas estavam a incomodar, só que eu tenho dificuldades em não ser simpática com as pessoas. E ele continuou a falar sempre muito simpático, demasiado simpático até, e disse, uau, tu tens um sorriso mesmo bonito. Ao que eu respondo, muito obrigada, tão querido. O sol agora apareceu e estava a estragar aqui o esquema todo. Uma pessoa já é branca e assim não ajuda muito, não é? E pronto, e nisto tudo o outro rapaz também ia tentando comentar. Ele tinha mais dificuldades em falar português, ele devia ser de um país com língua inglesa, pelo sotaque parecia. E depois começaram a fazer uma série de perguntas e eu não estava a perceber o que é que eles eram. Começaram a perguntar o que é que eu gostava de fazer e eu fui respondendo porque eu não queria ser mal educada e eles também pareciam ser boas pessoas. Pronto, disse que gostava de ler, de escrever e de ver filmes. E depois esse tal, o primeiro rapaz, o argentino, perguntou que tipo de filmes é que eu gostava de ver. E toda a gente sabe que isso é uma pergunta muito difícil de responder, ainda mais quando temos duas pessoas que não conhecemos de lado nenhum ali na linha que separa a nossa casa e o nosso espaço pessoal do exterior. Então a primeira coisa que me veio à cabeça foi um dos meus filmes favoritos de sempre, que é A Árvore da Vida. E o que é que eu fui dizer? De todos os filmes, de todo o mundo, de todos os realizadores e todos os títulos, tudo o que existe, eu tinha de escolher A Árvore da Vida. E qual é o problema de eu ter mencionado A Árvore da Vida? É que aqueles dois rapazes eram daqueles grupos de pessoas que andam a transmitir a palavra de Deus pelo mundo e a tentar ajudar as pessoas a fazer as coisas em troca de ensinamento e coisa e tal. Assim que disse o título desse filme, os rapazes abriram logo um sorriso na cara e o argentino disse
a árvore da vida, a sério, sabias que na Bíblia há uma árvore da vida e patati e patatá? E pronto, basicamente começou-me a dar tipo uma lição e a contar a história toda da árvore da vida da Bíblia. Foi aqui que as coisas começaram a ficar muito estranhas. Porque assim que ele começou a falar de todas aquelas histórias da Bíblia e todos aqueles factos e a árvore da vida para aqui, a árvore da vida para ali, eu comecei-me a sentir bué mal. Mas mesmo muito, muito mal. Comecei a ter dificuldades em olhar para eles, em focar. Comecei a ficar com uns calores que vinham de dentro que eu nunca tinha sentido antes e comecei a perder as forças nas pernas e eu senti que ia desmaiar a qualquer momento. Comecei a ver tudo preto. Eu não sei se alguma vez vocês já desmaiaram, mas desmaiar para mim é uma coisa que acontece bastante regularmente. Comecei a ver assim umas manchas pretas da zona periférica da visão a chegarem ao meio e quando eu começo a sentir isso é porque sei que vou desmaiar mais tarde ou mais cedo. Disse, desculpem, mas estou-me a sentir mesmo muito mal. Preciso de ir para casa. Pronto, basicamente mandei-os embora. Eles foram sempre muito simpáticos e muito respeitadores, nunca sequer tentaram entrar em casa, nunca passaram da linha do tapete. Eles, ok, tudo bem, mas está-se a sentir bem? Eu, sim, isto já passa, o meu namorado já está quase a chegar. Eles deram-me um papelinho com o número de telefone e diziam que voltavam amanhã. E eu peguei no papel, pus em cima da mesa e na minha cabeça eu pensava que tinha fechado a porta, mas na verdade eu desmaiei. E foi aqui que tudo passou de desconfortável e estranho para humilhante e assustador. Então, basicamente, eu pensava que tinha fechado a porta e que eles tinham ido embora e que eu tinha ficado em casa. Não sei, foi uma coisa mesmo muito estranha, eu não vos consigo explicar, isto nunca me tinha acontecido e eu continuo sem perceber o que é que me aconteceu. Mas quando eu voltei a cair em mim, estava sentada numa das minhas cadeiras da mesa de jantar que ficam junto à porta de entrada, que tinha sido puxada mesmo para o pé da porta e eu estava lá sentada, com eles os dois à minha volta. Eles estavam os dois a tocar-me e a perguntar se eu estava bem. E quando eu comecei a acordar, comecei a dizer sim, isto costuma-me acontecer, eu desmaio várias vezes. Ao que eu olho para o chão, ao pé dos meus pés, onde eu estava sentada, e está molhado. E eu pensar cá para mim mesma, o que é que estes gajos andaram a derramar no chão enquanto eu estive desmaiada? Pois, eles não derramaram nada. Eu, enquanto desmaiei, não há uma forma digna de dizer isso. Eu mijei-me toda, pronto. Eu vi aquele líquido no chão, comecei a sentir assim uma umidade estranha no meu rabo e no coxim da cadeira e percebi que todo aquele líquido tinha vindo dentro do meu corpo. E daí eu ter percebido a cara de pânico dos rapazes porque, ok, uma pessoa desmaiar não é muito comum, mas também eles estavam a olhar para mim como se eu estivesse a morrer e a perguntar se era normal isto acontecer e eu tipo a dizer que sim, antes de ter percebido que me tinha mijado toda. Eu, ok, isto não é normal, mas vamos fingir que sim, não é? Mas eles foram super prestáveis, só que o que estava a acontecer é que eu não conhecia os rapazes de lado nenhum, certo? Certo. Estava sozinha, em casa, não conhecia quase vizinho nenhum. Sou uma rapariga, uma singela e frágil rapariga, que estava às portas da morte. Sentada, sem força, com os dois rapazes a andar à minha volta e eu só estava a pensar em, número 1, não desmaiar e número 2, tê-los debaixo do olho, porque eu só pensava que eles estavam a aproveitar para poder roubar alguma coisa. Então, no conflito entre não morrer e não ser roubada, andava tipo num tornado de emoções e de preocupações. E depois um deles, o rapaz que falava assim meio inglês, perguntou se eu tinha alguma esfregona e eu disse que estava ali. Ele pegou na esfregona e tipo lavou o chão, lavou tipo o meu xixi do chão e eu tipo, não é preciso, obrigada, mas não é preciso. E entretanto ele perguntou se o meu namorado demorava muito e eu disse que não, que ele já devia estar quase a chegar e que eles podiam ir embora. Agradeci bué de vezes, mas estava tipo basicamente a mandá-los embora, só que eles eram tão extremamente exageradamente simpáticos que eles não me queriam deixar sozinha. Por obrigaça do Espírito Santo, o meu telefone começa a tocar. O telefone que eu tinha deixado no escritório. E naquele momento eu fiquei aliviada, porque foi do tipo, ok, é o Ricardo, vou-lhes dizer que é o meu namorado, e eles vão-se embora, vão ficar mais descansados e vão-me deixar em paz. Mas não. E ele, o rapaz de inglês, querido, super prestável, foi ao meu escritório, pegou no meu telefone e nesse momento em que ele fez isso eu fiquei em pânico porque já não conseguia ver e não conseguia perceber se ele me ia roubar alguma coisa, mas ele voltou num instante para a sala com o meu telefone na mão e o que eu pensei foi, ok, ele foi buscar o telefone e vai-me dar o telefone. Não.
ele atendeu o telefone. Ele basicamente, com aquele sotaque super estranho, atendeu e disse: olá, eu sou o tal e estou na tua casa com a tua namorada e ela está-se a sentir mal. E neste momento eu fiquei tipo, ok, para tudo, dá-me o telefone. E ele deu-me o telefone e disse ao Ricardo: Ricardo, senti-me mal, estão aqui 2 rapazes que eu não conheço lado nenhum a tentar ajudar-me, mas vem para casa, por favor. Ai meu Deus. E como é óbvio, o Ricardo ficou em pânico. Ele quase desligou o telefone na minha cara e veio a correr. Consegui despachar os 2 rapazes, eles foram-se embora e quando o Ricardo chegou, ele abriu a porta super rápido, vinha... Foi tão engraçado. Ele vinha com o telefone numa mão e um desodorizante na outra. Isto é verídico. E eu vou explicar porquê. Sabem que o meu namorado é muito à frente e pensa em tudo. Então, basicamente, ele no telefone tinha marcado o número do melhor amigo, já pronto a ligar caso acontecesse alguma coisa, ele ligasse e o outro percebesse que estava a acontecer alguma coisa de mal e que ele precisava chamar ajuda. E do outro lado tinha um desodorizante daqueles de spray, que era basicamente para, numa situação de aflição, jogar aquilo aos olhos dos rapazes. E quando ele me disse isto, eu não sabia se ria, se chorava. Foi a situação mais estranha da minha vida. E, como é óbvio, nunca mais voltei a abrir a porta quando estava sozinha em casa. Eu tive muita sorte, as coisas podiam ter corrido muito mal, os rapazes podiam ser uns malucos quaisquer que podiam ter roubado a minha casa ou podiam ter feito alguma coisa. Felizmente não foi o caso, eles eram realmente boas pessoas e preocuparam-se genuinamente, mas as coisas podiam ter corrido muito mal. Aquele desmaio não foi uma coisa normal, não sei se foi um ataque de pânico. A primeira coisa que eu pensei foi que quando eles começaram a falar da Bíblia, me estavam a fazer uma macumba qualquer. E eu sei que é bem mau pensar isto e peço desculpa a todas as pessoas religiosas católicas, eu não sei a religião deles, mas pronto, que acreditam em Deus e nisso. Espero não estar a ofender ninguém, mas foi muito estranho o facto de eu me ter sentido mal assim que eles começaram a falar da Bíblia e eu ter pensado que tinha fechado a porta e depois ter voltado a mim e afinal não tinha fechado a porta e eles estavam dentro da minha casa e eu tinha-me desmaiado e tinha feito xixi. Vai permanecer um mistério até o resto da minha vida e é uma história para contar. E é melhor acabar o vídeo porque não sei se já deu para perceber, mas eu estou a perder um bocado a voz. É isto por hoje. Espero que tenham gostado e que voltem para mais. Um grande beijinho. Tchau!